Olá pessoal, eu sou a Laísa Comandi, eu sou médica pediatra e neonatologista aqui da clínica PBSF e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mordedores. Acho que todo mundo já ouviu falar daquela temida fase dos dentinhos nascendo, né? Normalmente os dentinhos começam a nascer entre 6 a 7 meses, mas a gente percebe que um pouquinho antes disso os bebês começam a ficar um pouco mais salivando, tudo vai para a boca. Por conta de neurodesenvolvimento, os bracinhos alcançam, eles descobrem e levam tudo à boca. E a salivação começa a aumentar ainda antes. Então, a partir dos 3 meses, a gente já consegue usar um pouquinho de mordedor nesses bebês mais novinhos para poder melhorar e aliviar, às vezes, essa angústia. E às vezes os dentinhos, até quando começam a vir um pouquinho antes, é bem útil esses mordedores, né? O que é importante para a gente saber um pouquinho sobre eles? A diferença de alguns deles, então dos de borracha, dos de plástico, aqueles que tem um pouquinho de líquido dentro para poder deixar mais geladinho. O que a gente orienta normalmente? Aqueles bebês mais novinhos, 3, 4 meses, a gente orienta os mais molinhos mesmo. Então os mais de borracha ou então revestidos por borracha. Normalmente, conforme o bebê vai crescendo, ele consegue usar um pouquinho mais durinho, um pouquinho mais consistente, que não vai machucar mesmo essa boquinha, tá? Então, os de plástico são recomendados para um pouquinho mais para frente, mais perto dos 6 meses. Algumas diferenças também existem naqueles mordedores que tem o líquido dentro, a água que a gente fala, né? Pra gente deixar geladinho. A gente orienta não deixar no freezer, a ideia não é ele congelar, a ideia é ele estar mais geladinho para poder aliviar esses sintomas do dentinho nascendo, né? Então, como a gente falou, esse que tem líquido, esse que é um pouquinho mais consistente, a gente prefere deixar para o bebê um pouquinho mais velhinho, né? Mais próximo dos 6 meses, que esse bebê vai ter um pouquinho mais de alívio nesse geladinho que vai causar do mordedor deixado na geladeira, nunca no freezer, na geladeira, tá bom? Outra coisa que é importante é que os mordedores sejam livres de agentes tóxicos, como o BPA, por exemplo. Então a gente orienta você sempre checar direitinho se tem o selo do Inmetro, se é aprovado para a idade que seu bebê tem. Outra coisa que é importante a gente lembrar também é que esses mordedores eles podem ser utilizados como uma maneira de estímulo lúdico para esses bebês, né? Então eles podem ter diferentes cores e formatos e, na verdade, apresentar a experiência sensorial para esses bebês, além de só a melhora na gengiva e no nascimento dos dentinhos, tá bom? Para mais informações, consulte seu pediatra.